Olá pessoal, aqui é o professor Tião para mais uma aula de matemática, a melhor matéria do mundo. Nós estamos trabalhando com função afim e nós temos aí a correção dos exercícios desse conteúdo. Vamos para a primeira questão. Na primeira questão nós temos, entre as leis de formação apresentadas a seguir, determine quais não são de função afim e justifique. Beleza, vamos para a função f de x igual a 2x menos 5 menos 4x. Nessa função, pessoal, basta você reduzir os termos semelhantes. Quem são os termos semelhantes? 2x menos 4x. Fazendo a redução aí dos termos semelhantes, nós temos f de x igual a sinal do maior, subtrai, dá menos 2x menos 5. Essa é a lei de formação da função f de x, menos 2x menos 5. Passando para a função 2, aí, g de x igual a x vezes x menos 3 menos 1. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, nós vamos ter g de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 1. Na função 3, h de x igual a 5 sobre x menos 2x mais 1, nós vamos ter, calculando o MMC, pessoal, o MMC é igual a x, MMC de quem? MMC de x, 1 e 1, que é igual a x. X dividido por x dá 1 vezes 5, 5. X dividido por 1 dá x vezes 2x, 2x ao quadrado. X dividido por 1 dá x vezes 1, 1x. Colocando, corta aí o denominador e colocando na ordem correta, fica menos 2x ao quadrado mais x mais 5, beleza? E por último nós temos aqui a função p de x igual a, aplicando novamente aí a propriedade distributiva, né? Onde a gente tem 5 vezes 5 e 5 vezes menos x mais 2. A função p de x é igual a 25 menos 5x mais 2x. Efetuando os termos semelhantes, função p de x igual a menos 3x mais 25. Ok, pessoal. Conclusão, nós temos a função f de x igual a menos 2x menos 5, tá? E nós temos também aí no caso a função p de x, que é igual a menos 3x mais 25. Essas funções são funções afim, pessoal. As demais funções, g e h, não são função afim. Essas leis de formação não podem ser escritas na forma f de x, né? As da sentença 2 e 3 não podem ser escritas nessa forma aqui, que é a forma geral da função afim. F de x igual a x mais b, com a e b pertencendo ao conjunto dos números reais. Beleza, então nós já temos aí, ó, A1 e A4, que são, né, funções afim. Beleza, já identificamos as funções que são função afim. Justificamos também que as leis de formação 2 e 3 não podem ser escritas na forma f de x igual a x mais b, com a, b pertencente ao conjunto dos números reais. Seguindo aí, pessoal, nós temos que fazer o gráfico, né? Como vocês podem observar aqui, nós temos o gráfico da função f de x igual a menos 2x menos 5. Eu atribuí valores aí aleatórios, né? Menos 4, menos 2 e menos 1 para x, tá? E eu multipliquei menos 2 vezes menos 4, tá bom? Menos por menos dá mais 8,
8 menos 5 igual a 3. E a gente tem o par ordenado menos 4 e 3. Menos 4 e 3. Esse é o nosso par ordenado, tá, pessoal? Menos 4 e 3. Que nós vamos localizar no plano cartesiano. O próximo, f de menos 2 igual a menos 2 vezes menos 2, dá 4 ao positivo, menos 5 dá menos 1. Daí o nosso par ordenado é menos 2 e menos 1. Ok? O próximo aí, atribuindo o valor de menos 1 a f de x, a gente tem menos 2 vezes menos 1, menos por menos dá mais. Vai ficar 2 positivo, 2 menos 5 dá menos 3. Então, nosso par ordenado aí é menos 1, né? E menos 3. Localizando, pessoal, no plano cartesiano, esses pontos aí, menos 4 e 3, menos 4 de x, tá aqui. 3 de y, tá aqui também, então menos 4 e 3 é aqui, ó. O próximo, menos 2 e menos 1, menos 2 de x. Aqui, né, a gente desce aqui, menos 2 de x. E menos 1 de y, é esse aqui, né? Daí a gente tem menos 1 e menos 3, menos 1 de x, menos 1 de x e menos 3 de y. É esse aqui, né? Ligando os pontos, estão ligados os pontos aqui, a gente tem a reta que representa então o gráfico da função afim f de x igual a menos 2x menos 5. Pessoal, como o coeficiente a é negativo, conclusão, a função é decrescente, né? Coeficiente a negativo, função decrescente. E nós podemos observar pelo gráfico também, né, que é descendente, tá? Nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, ele desce, né? Então, conclusão, nós temos aqui, ó, função decrescente, beleza? Já na função p de x igual a menos 3x mais 25, pessoal, nós temos, atribuindo aí novamente valores aleatórios, vamos atribuir o zero, né? P de 0 igual a menos 3 vezes 0, vai sobrar o 25. P de 5, menos 3 vezes 5, menos 3 vezes 5 dá menos 25, ou dá menos 15, né? Menos 3 vezes 5, menos 15, mais 25 dá 10 positivo. Por último, P de 10, menos 3 vezes 10 dá menos 30. Menos 30 mais 25 dá menos 5. Nós temos então, pessoal, os seguintes pares ordenados. 0, né, 0 e 25. Está aqui 0 e 25. Nós temos 5 e 10, é um outro par ordenado, está aqui o outro par ordenado, e nós temos também 10 e menos 5, 10 e menos 5, esses são nossos pares ordenados aí, tá? Que a gente vai localizar no plano cartesiano para fazermos o gráfico da função. Então tá aqui, pessoal, ó, 0 e 25, tá aqui, né? Ele fica em cima do eixo de y. 5 e 10, tá aqui também, ó. E 10 e menos 5, 10 de x, né? E menos 5 de y, tá aqui. Localizei todos os pontos, liga esses pontos, fazendo a reta, né? Pessoal, eu atribuí valores aleatórios, vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Atribuindo valores aleatórios, tá bom? E, na verdade, né, pessoal, a gente só precisa do quê? A gente só precisa de 2 pontos, né? Não precisa de 3 pontos aí, né?
para estar fazendo o gráfico da função afim. Nós precisamos de 2 pontos. Feito isso, a gente pode fazer o gráfico, tá ok? Então, segue aí que essa também é uma função decrescente, tá certo? Nós podemos observar que A da função aqui, ó, o Azinho da função, né, é menos 3. O B é 25, beleza? Ok, pessoal, seguindo aí, vamos para a questão 2. Na questão 2, escreva a lei de formação da função. Aí nós temos que aí, o intervalo 0,2000 em 0,10000, que determina a quantidade, tá, de água em um reservatório, inicialmente com 10.000 litros, em função do tempo em minutos, sabendo que são retirados de maneira constante 5 litros por minuto até esvaziar completamente. Pessoal, a gente vai escrever a lei de formação. Então, observem o seguinte, quantidade de água, tá? Porque esse Tzinho aqui, ele representa o tempo em minutos, tá? Então, é uma função Q de T em minutos, tá certo? Aí nós temos um reservatório com 10.000 litros, tá aqui, 10.000 litros, tá? Que perde 5 litros por minuto até esvaziar totalmente. Então, é 10.000 litros, pessoal, menos 5 vezes o T, que representa a quantidade de minutos, tá? Ó, a gente tem quantidade de água do reservatório, quantidade inicial, e o menusinho aqui, esse sinalzinho de menos, representa o que, pessoal? Representa que são retirados, né? Então, é um menusinho, tá bom? Vezes menos 5 vezes litro, aqui é 5 litros, né, por minuto até esvaziar, tá certo? Então, essa daqui, pessoal, é a lei de formação que representa essa função aqui, tá? Que pede na letra A. Se eu quiser saber quantos litros de água vai ter no reservatório daqui 10 minutos, eu substituo o T por 10, 5 vezes 10, 50, 10.000 menos 50, então ele perdeu 50 litros, né, pessoal? Então 10.000 menos 50 dá 9.950 litros. Ele está perdendo 5 litros por minuto até esvaziar totalmente. Então a questão pede para você montar a lei de formação, que é essa aqui, beleza? Letra B. A letra B já tem uma outra função P, tá? Aí nós temos aí 0,500 em 0,1625, que determina o preço que vai nos interessar aqui, ó, pessoal. Preço que, né? Preço por quantidade de quilogramas, a gente dá a função de P, tá? De batata vendida a R$ 3,25 o quilo, tá? Então é fácil, tá, pessoal? Você vai atribuir aqui ó, 3,25 vezes Q. Então você tem a quantidade, né? Você tem o valor do quilo de batata e a quantidade, né, de batata, tá certo? Em quilogramas, ó. Preço de uma quantidade de batata em quilogramas. Aí você tem 3,25, né? Preço em quilogramas. Então, se você... 2 quilogramas vai ser quanto? 3,25 vezes 2, tá certo? 3,25 vezes 2 dá 6,50. E assim vai sucessivamente. Você tem a quantidade de quilogramas aqui. Então, função de P em quilogramas, tá ok? Seguindo aí, ó. Quantidade de batata em quilogramas, beleza? Letra C. A letra C já pede para determinar o custo em metros da produção em metros quadrados de um tecido com custo fixo.
Então ele tem um custo fixo de R$60, mais um custo variável de R$12 por metro quadrado produzido. Então tá 12 vezes o metro, né, quadrado produzido aí, vamos utilizar só o Mzinho, tá? Daí a gente tem, ó, custo total da produção em metros quadrados, custo fixo, e nós temos também custo variável, que depende da quantidade de metros, tá? Então tá aí, pessoal, as 3 leis de formação, bem detalhada, acredito que tenham entendido, tá? Mas qualquer dúvida eu estou disponível aí no PV, no WhatsApp, tá certo? Ok? Então, seguindo, terceira questão, um automóvel se encontrava inicialmente parado em um semáforo no instante em que o semáforo abriu. Esse automóvel iniciou um movimento uniformemente acelerado. A cada segundo, sua velocidade aumentava 1,6 metros por segundo. Escreva a lei de formação da função v, que expressa a velocidade do automóvel em metros por segundo no instante t em segundos durante o movimento uniformemente acelerado. Pessoal, a função é essa daqui, é a função da velocidade, tá? Nós temos aqui velocidade em função do tempo igual a 1,6 t. Pronto, só isso. É uma função horária da velocidade, tá certo? Ó, escreva a lei de formação da função v, que expressa a velocidade do automóvel em metros por segundo, tá bom? Então o automóvel encontrava-se parado, né? Aí à medida que ele acelera 1,6 segundos, né? Aumenta sua velocidade 1,6 segundos a cada segundo. Essa é a função horária, tá bom? Velocidade em função do tempo, tempo em segundos, que é o domínio da função, tá? Seguindo aí, ó, a variação da velocidade a cada segundo, tá? É a aceleração, né? Como a gente conhece aí no estudo da física, 1,6 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então a função horária da velocidade. Letra B. Considerando que o movimento teve início no tempo t0, instante inicial 0, né, e durou 12 segundos, o domínio da função v é definida por, tá? Aqui, ó, domínio da função v. Então, sabendo que o movimento uniformemente acelerado durou 12 segundos, qual deve ser o domínio da função? Tá aqui o domínio da função, ó, pessoal. É esse aqui, ó, tá? Com relação à letra B aí, ó, domínio, tá? Que representa o que, pessoal? O domínio, ele vai representar os valores aí que a gente vai estar substituindo o t, tá? Ó, sabendo que o movimento uniformemente acelerado durou 12 segundos, então ele estava parado no semáforo, tá? Então nós vamos ter um intervalo fechado que vai de 0 a 12 segundos, beleza? Então esse representa o que? Representa o domínio da função, tá? Então de 0 a 12 segundos, já está dizendo aqui, ó, de 0 a 12 segundos. Esse é o domínio da função, beleza? Resposta da letra B. Na letra C, se o automóvel mantivesse a mesma aceleração desse movimento em quantos segundos após abrir o semáforo, o automóvel poderia atingir a velocidade de 60 km por hora. Primeira coisa que a gente faz, pessoal, é converter aí, ó. Tá, eu coloquei também o gráfico da função. Não o gráfico, tá só o domínio da função aqui, ó, de 0 a 6, 12, só para representar que é o eixo de x, tá bom? O intervalo vai de 0 a 12 segundos. Isso aqui não é da letra B, tá? Então vamos só concluir aqui. Não precisa vocês estarem fazendo o gráfico, eu coloquei na verdade só para ilustrar, tá? Letra C. Retornando aqui para a letra C, primeiro passo é transformar esses 60 km por hora em metros por segundo. 60 dividido por 3,6 dá aproximadamente 16,67 metros por segundo, beleza? Seguindo aí, ó,
pegando a função horária da velocidade, a gente substitui o t por esse, né? Na verdade, nós temos a velocidade que vai vir para cá, né? Então fica, ó, 16,67 igual a 1,6t. Isso aqui é a velocidade. Como a gente sabe, é uma função horária da velocidade. Então substitui o domínio aqui, né, a função, né, da velocidade, 16,67 metros por segundo. 1,6t igual a 16,67. Só inverti os membros, tá, pessoal? Eu peguei o que eu tinha no segundo, coloquei no primeiro, o que eu tinha no primeiro, coloquei no segundo. Daí a gente tem 16,67 dividido por 1,6. O instante de tempo, então, é de aproximadamente 10 segundos, beleza? Ok, seguindo aí, ó. Questão 4. Em determinada cidade, o valor da bandeira em uma corrida de táxi é R$ 4,50 na bandeira 1 e o valor do quilômetro percorrido é R$ 2,75. Qual é o preço de uma corrida de 6 km na bandeira 1 e de uma corrida de 10 km? Ok, tá, vamos ver aqui, ó. Nós temos nos 6 km, né? A taxa fixa cobrada aí, né, é R$ 4,50 e a partir daí a gente multiplica 6 vezes 2,75. Bom, vamos ver aí, ó. Pede o valor, né, o preço da corrida. O preço da corrida será R$ 21,00. Mas como que eu calculei, pessoal? Ó, eu tenho R$ 4,50, tá? Que é o valor da bandeira 1, e o valor em quilômetro percorrido. Então é 6 km, então 6 vezes 75. Isso aqui é um valor fixo, tá? Então a gente tem aí, ó, 10 km, 4,50 mais, agora pede também 10 km, né? Então a gente vai ter 4,50 mais 10 vezes 2,75, que é igual a 32. Então o preço da corrida vai ser R$ 32,00, tá certo? Então R$ 21,00 é o preço da corrida para 6 km, para 10 km é de R$ 32,00, beleza? Aí escreva no caderno a lei de formação de uma função P do preço, né, para determinar o preço de uma corrida de táxi nessa cidade na bandeira 1, de acordo com a quantidade de quilômetros percorridos. Nós já escrevemos, né? Tá aqui, ó. É isso aqui, né? Preço por quantidade de quilômetros igual a 4,50 mais 2,75 vezes que é a quantidade de quilômetros, tá certo? Fechou aí, ó, pessoal. Letra B. Então aqui é a bandeira 1, né? E aqui a gente tem que é o fixo e aqui é o variável, né? O preço variável, porque depende do que? Depende da quantidade de quilômetros, tá certo? Então não importa quantos quilômetros vão ser percorridos, você multiplica aqui, tá certo? Substituindo o que? 2,75 vezes o valor que você substituir e vai sempre somar no final com 4,5, beleza? Então vamos lá para a questão 5. Essa questão 5 é bem simples, tá, pessoal? A gente tem, ó, as frutas que antes se comprava por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto é... Bom, pessoal, aí fica fácil, tá? A alternativa correta é a alternativa E. Vamos ver por quê. Ó, a lei de formação que representa o preço pago pela compra N de quilogramas de fruta é dado por M. Esse Nzinho aqui, ó, o Nzinho que está aqui no eixo de X, tá? Ele vai representar o quilogramas. Então, se é 1 quilogramas, é 1,75. E
ele vai ser, tá, crescente, né? Porque se for 2 kg, se forem 3 kg, aí ele continua crescendo, tá certo? Vai variar esse valor aqui, né? A gente tem aqui 1,75, aí 2 kg, aí, opa, ficou assim meio tortinho, mas não tem problema não, tá? É só para representar, né? Aí a gente vai ter 3,50, né? 3,5, e aí vai, né? 3 vezes 1,75. Então, a função que representa é essa aqui, ó, 1,75 vezes n. Portanto, o gráfico que representa a situação é uma reta que intersecta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 0. Então, ele começa aqui o gráfico, tá? E passa por aqui, tá certo? Então, era descartado o D e o B. Nós tínhamos aqui ainda a alternativa A, C e E. E, naturalmente, como se trata de uma reta, não de uma curva, né? Como é representado aqui, ó, nosso gráfico da função afim é uma reta. Então, alternativa E. Beleza, pessoal? Então, vou gravar 2 videozinhos para vocês com essas resoluções, tá? Fecha aqui o primeiro vídeo e a gente segue para o segundo vídeo com as questões de 6 a 10. Beleza, pessoal? Dúvidas no PV, tá ok?